O que já é certo é que o Palmeiras, em meio a desfalques e dúvidas das duas equipes, ganhou um reforço de peso na temporada. Estava ansioso por esse momento. A fase difícil e desafiadora passou. Chegou a hora. Avante palestra. Se o Palmeiras não divulga os relacionados, Paulinho deu um spoiler. Vai jogar pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Mas a grande expectativa é mesmo pelo Paulinho. E o jogador postou um vídeo agora há pouco falando que sim, está voltando ao futebol. Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Esporte Total, depois da ESPN, falando muito sobre esse derby e o post do Paulinho, confirmando a estreia dele hoje no derby. Então tem a estreia do Paulinho, tem o retorno do Maurício, tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixa o like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Palmeiras pode ter um grande reforço para essa partida. Sexta-feira e o Palmeiras fechou a preparação para o clássico diante do Corinthians neste sábado na Arena Barueri. 15 dias depois, as equipes se preparam para se encontrar outra vez. Na última ocasião, o Corinthians acabou se dando melhor. Levou o título paulista que precisava. Impediu o tetracampeonato consecutivo estadual do Palmeiras. Essas marcas e essas lembranças, claro, que estarão em campo em mais um duelo, em mais um derby. Quase 400 jogos de história entre Palmeiras e Corinthians. E se a última memória que fica, na Arena Barueri, ela também foi, de certa forma, favorável ao Corinthians. Naquela ocasião, tempos diferentes. O Palmeiras dominou amplamente o jogo. Chegou a estar na frente, mas tomou um gol de Rodrigo Garro nos minutos finais. Agora, o cenário é completamente diferente. Campeonato Brasileiro, equilíbrio na tabela, duas equipes com uma vitória e um empate. Corinthians e Palmeiras ainda não sabem o que é perder na competição. São, por enquanto, claro, postulantes ao título nacional, por que não? E essas equipes vão ser divididas. Quem é que será que vai continuar na liderança do Campeonato Brasileiro? Quem será que vai perder essa possibilidade? Ou será que vamos ter um empate? A gente só vai saber mais próximo do jogo. O que já é certo é que o Palmeiras, em meio a desfalques e dúvidas das duas equipes, ganhou um reforço de peso na temporada. Estava ansioso por esse momento. A fase difícil e desafiadora passou. Chegou a hora. Avante palestra. Se o Palmeiras não divulga os relacionados, Paulinho deu um spoiler. Vai jogar pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Pelo menos estará entre os relacionados. O atacante que veio do Atlético Mineiro passou por uma recuperação depois de uma lesão na canela e agora estará disponível ao time do técnico Abel Ferreira. Marcos Rocha também deve voltar à equipe depois de passar por transição física. O mesmo não deve acontecer com Lucas Evangelista e Mike, que devem seguir fora como desfalques para o Palmeiras. Bom, já está aqui nosso estúdio decorado com Palmeiras e Corinthians, sempre um clássico muito esperado, muito aguardado, e esse tem novidades. Será que o Paulinho vai para o jogo? Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras não terá Rafael Veiga no clássico contra o Corinthians neste sábado, sequência do Campeonato Brasileiro, clássico que será disputado na Arena Barueri. O meia machucou o ombro, teve uma luxação na partida contra o Cerro Porteño, logo no comecinho da partida, foi substituído e fica fora dos próximos jogos. Ele não vai passar por cirurgia, mas o tempo de recuperação de 2 a 4 semanas sem o Veiga. Sem o camisa 23 do Palmeiras, o principal jogador do meio-campo, são duas opções para o técnico Abel Ferreira. Uma delas, a entrada de Felipe Anderson no lugar do Veiga, foi a opção que ele usou na partida contra o Cerro Porteño, com o Estevão fazendo a função no meio-campo. A outra opção é a entrada do Maurício, que foi relacionado para a partida contra o Cerro Porteño, ficou o tempo todo no banco de reservas, mas está apto a jogar. Ele está voltando à equipe, não atua desde o dia 16 de fevereiro na partida contra o São Paulo, quando também machucou o ombro. A dúvida é o Lucas Evangelista, que não atuou contra o Cerro Porteño, tomou uma pancada na coxa na partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida se ele terá condições de jogo de voltar no clássico contra o Corinthians. Outras boas notícias para os palmeirenses: Paulinho e o Marcos Rocha estão treinando normalmente com o grupo e estão próximos de voltar à equipe. O Paulinho de fazer a sua estreia.
Palmeiras não vence o clássico contra o Corinthians há 4 derbys. São 2 empates e 2 vitórias da equipe corintiana. O Palmeiras ficou 8 jogos sem perder para o maior rival e agora já está 4 sem vencer. Tem também um clima de revanche depois de perder a decisão do Campeonato Paulista. Esse é o sentimento dos palmeirenses. É isso, nesse pequeno tabu aí a favor do Corinthians, 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista, né? Então o palmeirense na expectativa aí para ver como o Maurício vai voltar e o Felipe Anderson jogou bem contra o Cerro Porteño, vamos ver como ele vai pro jogo, mas a grande expectativa é mesmo pelo Paulinho. E o jogador postou um vídeo agora há pouco falando que sim, está voltando ao futebol. Estava ansioso por esse momento. A fase difícil e desafiadora passou. Chegou a hora. Avante palestra. Camisa tradicional ali, né? Dos títulos dos anos 90. Pascoal, posso dar uma informação? Apesar da arquibancada ser palestrina, porque é jogo de torcida única, pela forma como o Palmeiras tem se comportado jogando em Barueri e o próprio incômodo do técnico, é quase campo neutro. Você acha? Acho. Eu acho que o histórico do Palmeiras jogando em Barueri... Nas 2 primeiras do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou lá, perdeu para o Internacional e perdeu para o Atlético Paranaense. E o Abel reclamou algumas vezes. O Palmeiras ainda não conseguiu transformar, e nem sei se tem que fazer isso, tá? Eu sei que a torcida faz a parte dela, isso não tem nada a ver com a torcida. O Palmeiras não conseguiu, melhor dizendo, se sentir mandante jogando em Barueri. Mesmo com a torcida apoiando, fazendo barulho, cantando, e é uma coisa muito de como, o atleta pode falar sobre isso, o cara se sente quando entra num estádio de futebol, num campo. Com a vontade ele se sente. Mas acho que é mais por causa das referências, Birner. É mais por causa das referências dos jogadores, né, e do próprio treinador. Quando o treinador está acostumado ali no Allianz Parque, ele já entra, ele já sabe qual é o vestiário, como ele funciona. Muito. Sim, não, mas estou dizendo, o que muda... Ele já sabe, conhece os canais. São detalhes que fazem alguma diferença. O que muda são as referências. Por exemplo, nós jogávamos no Pacaembu. Aí você tem, quando jogava no Corinthians, você tem a referência. Você já tem as suas referências, a placa, serve para você se posicionar. Tem uma série de coisas que o jogador se sente mais à vontade, porque está acostumado, então você já cria a tua memória fotográfica, né, memória cerebral ali, você consegue encontrar as distâncias mais rápido, e aí você se posiciona melhor até para jogar. Por exemplo, a Vila. Quando eu jogava na Vila, no Santos, eu achava a Vila muito pequena. Você sendo um jogador do Santos. Jogando no Santos. Você está falando da do questão espaço. do Sim, campo. eu achava a Vila muito pequena. Mas tem o mesmo tamanho, 105 por 68. Pela referência da arquibancada. Mas é pela referência, entendeu? Aí você sai, vou jogar no Morumbi. Aí você já acha, tá gigante. Tem que correr mais. Você tá longe. E aí você perde essas suas referências. Eu acho que o Palmeiras vai se sentir no estádio apoiado por sua torcida, os jogadores ainda não se sentem tão confortáveis ali. Eu acho que o desconforto do Corinthians, obviamente, jogando em Barueri, o Corinthians está saindo de Itaquera, ele podia sair para o Allianz, podia sair para outro estádio, podia sair para Barueri. É muito menor do que seria em outros estádios. Eu acho que não, Birner. Se posso estar errado. Aí eu vou pegar o Lima Duarte e vou falar para você, você já sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, Birner. Eu tenho noção. Qualquer campo é guerra, Birner. Não, eu sei. Qualquer campo eu sei, mas guerra. eu acho que... Teve decisão de Palmeiras e Corinthians em Ribeirão Preto, que a gente falou agora do Botafogo que vai jogar. Mas na época podiam 2 torcidas. Hoje em dia não pode. Ainda podiam 2 torcidas. E nesse jogo aí, inclusive nessa decisão, o Corinthians ganha com aquela falta do Marcelinho, o Miller corre para trás para tentar salvar a bola da falta e o Veloso não consegue chegar na bola porque o Miller estava ali. E na entrevista, depois a gente fazendo as entrevistas, eu e o Tata Muniz na TV Bandeirantes, levaram o microfone do Tata Muniz, eu não sei, levaram o telefone o microfone sem fio, levaram embora do presidente. Teve isso, meu senhor. O presidente fez uma entrevista comigo nesse jogo, Mauro Naves. Primeira pessoa a falar comigo foi ele. E acho que vendo o futebol que o Palmeiras tem jogado, para mim inconsistente, a gente falou muito de treinadores, quem está acompanhando a gente desde o início, o Abel tem um monte de jogadores. Eu já vi o Abel reclamar, o Pirrell lá não, estou esperando a hora que eu vou ter 2 jogadores por posição.
tem características de todos os tipos. Tem atacante lado de campo que desequilibra, que destrói como o Estevão. Tem o Facundo que joga tudo quanto é lugar. Tem o Veiga que joga por dentro, pelo lado. Pode ser o Veiga tem um problema no ombro. O Veiga tá fora, né? Muito possivelmente. O Facundo também, né? Você tem o tá fora. Sim. Você tem o centroavante de área, que não é o dos sonhos, mas tem ali. Tem o centroavante que se movimenta, que custou caro. Você tem o volante que cria, que nem o Richard Rios. Tem o volante que marca. Tem jogos... O Palmeiras ainda não conseguiu achar a regularidade que os times do Abel tiveram por bons anos quando ganharam os brasileiros e as Libertadores. E o Corinthians é um time que oscila muito, mas nesse tipo de jogo tem crescido. Eu não consigo ver, antes do jogo, vantagem para ninguém. Então, ninguém. Eu como acho que sempre tem alguém favorito num jogo como esse... Você vai falar que é o Palmeiras? Eu acho que é o Palmeiras. Eu falo que é o Palmeiras. Porque ser o mandante de campo... O empate pode ser favorito para você ou não existe isso? Não, eu acho que... Não. Quando eu trato o favorito, eu trato um clube como sendo o destacado para vencer a partida. Mais vitória mínima 1-0. Né? Mas isso não significa dizer que vai acontecer. Sim. Não, eu entendo, pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, eu entendo o que você está dizendo quando você fala do Felipe Anderson. Felipe Anderson jogou mais pela direita. Aí o Abel, na entrevista, reconheceu, eu sei que vocês falam que tem jogador que joga melhor aqui, mas as minhas preferências, às vezes, são diferentes das preferências dos jogadores. Por quê? Porque ele entende que o Facundo rende mais da direita para a esquerda, ele entende que o Felipe Anderson joga melhor da direita para dentro, ele entende que pode fazer o Estevão jogar não como um carrilheiro, um homem que vai em cima da linha, mas um pouco mais por dentro. Ele entende todas essas vertentes, mas ele tem que pensar no posicionamento tático de todos eles, na distribuição tática do time dentro de campo. Então, o Palmeiras tem alguns jogadores que são distintos, o Corinthians não tem alguns jogadores importantes, né, para a gente pontuar. O Memphis teve essa lesão no tornozelo, essa pancada no jogo contra o Vasco da Gama, não jogou no meio de semana. Para mim, o melhor jogador da temporada do Corinthians, e se fosse fazer a seleção do futebol brasileiro, acho que ele entra. Não tem o Bidon. O Bidon, a cada momento que ele não está em campo, o Corinthians sente falta do Bidon. Porque ele é o único jogador que é o canhotinho, que consegue jogar de segundo homem de meio campo ou de terceiro homem. Eu acho que ele pode jogar sem ele, sem problema. Mas o Corinthians sente falta dele. Quando ele não joga, sente falta. Então, tem muita coisa no Corinthians diferente que a gente vai poder ver. Não tem um goleiro titular, né? Essa é a grande questão. O Hugo é gigante na hora. O Hugo. Essa é a grande questão para mim. Mas o Corinthians já ganhou do Palmeiras de 3-0 em Barueri com o Donelli no gol. É bom lembrar isso. O goleiro, na verdade, 3-0 o Palmeiras ganhou do Corinthians, aquele 3-0. E quando a torcida do Palmeiras começou a gritar olé, vocês estão lembrados em Barueri? Olé, olé, o Abel pediu, calma gente, sem gritar olé. Eu acho que o nível de jogo do Hugo bota muita pressão no Donelli. Eu acho que essa é a grande questão. Eu não acho o Donelli mau jogador, mau goleiro. Eu acho que não. Eu acho Donelli bom goleiro. Eu acho que não. Eu acho que joga, dependendo da forma como você encara, eu não conheço o Donelli, mas assim, às vezes o jogador fica até mais tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não é o Hugo. Não, eu não sou o Hugo. Então, acho que talvez eles trabalham isso, né, possam trabalhar isso na cabeça, porque aí tira a pressão. Porque você não pode entrar no jogo e falar assim, nossa, eu tenho que fazer o que o Hugo faz, eu tenho que ser igual. Porque não adianta. Talvez ele tenha outras características que o Hugo, do Hugo, entendeu? Então, você concorda que o olho da torcida está em cima dele, né? Não, sabe por quê? Porque ele não está concorrendo com o Hugo. O Hugo é titular absoluto. Não, o temor no jogo, por ser um clássico, por ser um jogo tão grande. Mas hoje qualquer jogador que entrar no lugar do Hugo, todo mundo vai olhar. Mas ao mesmo tempo, é que eu falei, eu acho que o Hugo chegou num nível tão alto em relação à grandeza dele, de importância dentro do time, que a torcida já sabe, então não vai fazer essa comparação. Eu acho que é uma comparação talvez interna, que talvez tem goleiro que sente, tem goleiro que acha, sabe? Depende, cada um tem uma reação, mas eu não sei se a torcida do Corinthians, o Donelli, talvez se ele falhar ou se ele tomar um gol, tá vendo? O Hugo não tomava, aquela coisa natural. Sabe o que acontece? Mas não acho. O Estevão não fez gol em clássico. Sim. É uma cobrança que a torcida do Palmeiras faz ao Estevão. Não fez gol ainda em jogo. Dizem os torcedores, não fez jogo em jogo grande. Em jogo grande. Mas eu desconfio que a torcida do Palmeiras tem plena confiança no Estevão.
Sim. Mas também se não tiver no Estevão, vai ter. Então, ao contrário da do Corinthians do Donelli. Sim, mas tem cobrança também em cima dele. Eu acho que você assim, tá vendo? A cobrança, todo mundo está cobrando os jogadores, né? A cobrança tem que chegar no Abel. O Abel, eu acho que ele nunca teve um grupo com tanta qualidade como ele tem agora. Eu também acho. E aí ele sempre montou os times do Palmeiras para jogar muitas vezes os grandes jogos no erro do adversário. Então você tinha um encaixe de marcação muito forte, você tinha um time que era reativo, às vezes você tinha um time que sabia controlar o jogo porque ele chamava para trás para explorar contra-ataque e tal. Agora não. Agora você olha para ele, tem jogador que sabe jogar. Sim. Tem jogador que... Em várias posições, Sim, não em uma única. De formas diferentes. Isso, de formatos diferentes. eu quero o 9, lembra? Ele reclamava. Estou esperando meu 9. Cadê meu 8? Cadê meu 8? Chegou lá. Chegaram. Então aí. Sim. Então aí, o 9 está aí. Contratação mais cara do Palmeiras. Mas esse 9 faz o trabalho que o Rony fazia. O Vitor Roque está correndo atrás de zagueiro, está correndo atrás de lateral. Dele? Ele não fez gol, mas teve bastante chance. O Vitor Roque teve uma boa atuação. Eu também achei que ele jogou bem. Eu sou obrigado a concordar com o Zé. Ele joga muitas vezes fora do posicionamento mais ideal, porque ele é um cara que colabora. É engraçado, né? Ele saiu, o Flaco Lopes entrou, chegaram 3 bolas para o Flaco Lopes fazer o gol. Porque muda a característica, Pascoal. Vocês viram isso, não? Mas eles estão acostumados a jogar Porque está correndo atrás do lateral, está correndo atrás do volante, está correndo atrás do zagueiro. Mas o que você está querendo dizer é que você acha que ele não devia ficar só fazendo isso. Você acha que ele está sendo mal aproveitado. Eu acho o seguinte, não sei se o Abel deve ter visto, mas alguém deve ter falado para ele, mas com certeza o Abel viu porque é um bom treinador. Como ele jogava no Atlético Paranaense? Você via o Vitor Roque dando carrinho na lateral? Você viu o Vitor Roque correndo atrás de lateral? Ou você via o Vitor Roque dentro da área ali, incomodando o zagueiro, recebendo a bola? O próprio Gomes veio aqui no pós-jogo Atlético Paranaense e falou, o moleque é difícil, o moleque usa o corpo, o moleque é rápido, vira. Só que ele trabalhava dentro da área. A bola chegava para ele dentro da área para ele finalizar. Tem um lance que eu acho, assim, acho que foi contra o Corinthians, se eu não me engano, foi contra o Corinthians, acho que na Neoquímica Arena, que eles entregam a bola, eles dão um passe para ele, igual o pênalti que ele sofreu, ao invés de ele chutar com a perna esquerda, ele tenta chutar com a perna direita. Isso daí é uma coisa já que a cabeça já não está mais... A cabeça pensa, mas o corpo não consegue acompanhar. Entendeu? Por quê? Porque é um desgaste muito grande dele. Ele está marcando... Deixa o Vitor Roque lá dentro da área. Vitor, vem cá, você vai fazer 50 metrinhos aqui, ó, dentro da área, 30, 15, pique aqui pertinho, incomodando. E aí você tem que falar para os caras, essa bola tem que chegar nele. Ô Veiga, essa bola tem que chegar nele, não é tocar do lado, pega a bola e olha para frente, entendeu? Ô Estevão, correu, criou as oportunidades, tenta fazer um 2 com ele lá dentro porque ele consegue escorar zagueiro. É essa a qualidade que tem o Vitor Roque, não marcar lateral, marcar zagueiro. Aí fica difícil, né? Eu achei que ele jogou bem nesse jogo. Jogou bem. Foi bom jogo. Felipe Anderson jogou bem. Jogou muito bem. Felipe Anderson jogou bem. O Estevão jogou. O Rios jogou bem. O Rios, bom, aí é um capítulo à parte, né? Mas teve o gol anulado, né? Teve o gol anulado. Assim, anulado no milímetro. Sim. Anulado no milímetro. Pascoal, deixa eu te perguntar um negócio. Vamos lá. Teve a final do Paulistão. Me ajuda aí. O Palmeiras na Libertadores começa fora, ganha de 3-2. Jogo difícil. Aí tem o Botafogo que ele empata. Aí joga mão nos jogos. Ganha. Eu tô só invertendo as ordens, né? Porque o Botafogo foi antes, aí Libertadores. Aí ganha do Sport, né? O jogo do pênalti. Do pênalti, da polêmica, do pênalti que... Foi engolido pelo Sport no primeiro tempo. E agora essa vitória. Eu concordo com o Birner, que o Palmeiras está apresentando um padrão abaixo do que a gente viu ao longo da era. Não é ruim, tá? Mas isso que eu ia falar, não é ruim. Como é que você vê abaixo do que pode. Da final do Paulistão com esses 4 jogos, esse é muito pouco tempo, mas do que a gente viu, mudou alguma coisa? Se você analisar esse jogo contra o Cerro Porteño, você vai ver algumas alterações, né? Você consegue enxergar uma melhoria no time do Palmeiras em relação a esses jogos que você pontuou. Você acha que o time seguro defensivamente, como os times do Abel são, e não se mostraram no jogo da Libertadores, no jogo contra o Botafogo, principalmente? Esse é um fato que até a gente já conversou a respeito sobre isso aqui no programa. Eu acho que o Palmeiras precisa de um primeiro volante.
O Palmeiras sempre jogou com o primeiro volante. Você diz que o Palmeiras, quer dizer que o Palmeiras tem carência no elenco? Não. Estou dizendo que o Palmeiras tá precisando tem carência no elenco. Não. Porque o Palmeiras muitas vezes joga com 2 volantes de saída. Não com 2 volantes, um volante de marcação. Acho que o Aníbal, ano passado, fazia isso muito bem. O Aníbal, ano passado, jogou 60 e tantas partidas e na Argentina ele jogou 33 no ano. Então, quando ele dobrou o número de partidas, ele teve reflexo físico. E ele precisou de um tempo para se recuperar. O Aníbal é o volante. O Martínez é um volante de saída, mas ele também faz primeiro volante. Perfeito? Jogando o Aníbal na cabeça de área, dá tranquilidade para a zaga. Você jogou nessa função, sabe como é que é. Muitas vezes o zagueiro puxa o volante pela camisa. Não vai lá, não, fica aqui. Eu quero você aqui na minha frente, que é para me proteger. Vai lá para quê? Você vai fazer o que lá? Você vai fazer gol ou não? Deixa que eles resolvem lá. Você é aqui para me dar sustentação. Então, o Palmeiras tem esse primeiro volante. E quando não joga com esse primeiro volante, sente. O Abel sabe disso. Porque o Aníbal teve que ficar fora algumas partidas e agora está voltando. E eu acho que ele é titular da posição. O Emi Martínez é um jogador que faz saída de bola. O Rios faz saída de bola. Os outros também são bons na saída de bola, né? E podem fazer esse trabalho. Esse caso do Rios com a torcida do Palmeiras. Esse é um caso que a torcida do Palmeiras consegue superar. Eu também acho. Por quê? Acho que a torcida do Palmeiras consegue superar. Superar de deixar de lado. Superar essa discussão aí. Bom, de hoje o cara fez gol, joga bem, esquece tudo. A torcida do Palmeiras consegue superar. Não, mas eu acho que o lance dele, ele ali se ia tratar pediu muito rápido. Desculpa, foi sair do campo, pediu desculpa. A torcida cobrou na hora, presta atenção. Então, e tudo bem. Se fosse em algum outro estado, em outro time, muito possivelmente ele teria problemas para se relacionar com a torcida. Não acho. Né? Em outro time. No Palmeiras, não. Palmeiras é esse negócio de italiano, de falar e tal. Como é que eu falo? Tá vendo como é que eu falo com a mão? Depende do jogador, porque o Breno Lopes fizeram ele pedir desculpa. Não, foi até a mancha. O Breno Lopes foi lá na torcida pedir desculpa. Depende do jogador. E depois o Zé Rafael, desempenho do jogador. O Zé Rafael também pediu desculpa e não teve problema. Mas aí eu pergunto, Pascoal, o torcedor pode vaiar, pode xingar e o jogador não pode ter reação. Fazer um... Hoje em dia é assim. O jogador não pode ter reação. Devia ter assim, é você é xingado, é xingado, as pessoas te vaiam, né? No caso do Rios, é uma reação natural. No caso do Rios, ele se sentiu muito afetado, muito abalado, porque ele falhou nos 2 últimos jogos do Corinthians contra o Corinthians. E a gente sabe o que significa falhar em 2 jogos contra o Corinthians. Né? Ele falha e sai gol do Corinthians. Né? Esse último, por exemplo, no penúltimo, na verdade, no último não, no penúltimo, ele vai tirar uma bola de letra e dá o passe, sai a bola pro Memphis e sai o gol do Corinthians. Zé, e não estou tentando minimizar, porque eu penso muito como você. Eu acho que só a substituição, talvez, se ele fizesse assim, a reação era diferente, eu acho. Não, mas eu acho que é muito polarizado, entendeu? De um lado tudo pode, e do outro não. É uma relação desigual. Você pode xingar, você pode vaiar. Os americanos não pode. Né? O torcedor não pode se referir ao jogador, o jogador também não. Porque assim, eu falo... De vez em quando você cai na briga de jogador. Eu falo como ex-jogador e aí vou transmitir o sentimento que a gente gostaria. Tem. Você acha que o jogador de futebol entra para fazer palhaçada dentro de campo? O cara tá correndo, o cara tá tentando, ele tem as suas limitações, mas o cara... Aí o jornalista pode xingar o torcedor que xinga o jornalista? Não. A relação é assim. Entendeu? Eu acho que assim, é uma reação natural do ser humano. Da mesma forma que o torcedor pega, o cara erra o passe, o torcedor pega, filho de uma fruta, vai tomar um suquinho de caju e tal. O jogador também tem essa reação. Ou você acha que o jogador é frio o suficiente para... Você tá ali na adrenalina do jogo, Pascoal. Você tá tomando porrada, você tá buscando, você tá fazendo as coisas para ganhar o jogo. Ninguém entra para perder. É natural, é um desabafo. Peraí, dá um tempo, deixa eu jogar. É natural isso. Sim. Aí você não pode, você tem medo porque a torcida vai fazer o quê então? Vai pegar no pé do jogador? Vai tirar o jogador de campo, que é o patrimônio do clube? Mas fica mais difícil de jogar, concorda? Não, eu vi o Simeone jogando com 86 mil pessoas. Mas olha o jogador, isso é uma personalidade. Mas espera aí. O Richard Rios, pra mim, é um baita jogador. Eu também acho um baita jogador. É um baita jogador. O Richard Rios não deve ficar depois do meio do ano. Ele tem mercado pra mim é um baita jogador. Ô, Birner, como eu falei, depende muito do que os jogadores usam como motivação. Quanto mais você me xinga, mais eu vou mostrar para você que está errado. O pensamento do Simeone e o pensamento de muitos jogadores que eu joguei era esse pensamento. Entendeu? Agora, eu acho que é muito desigual
Você pode fazer tudo, você pode me xingar, pode me humilhar, pode me ameaçar, você pode fazer tudo. Eu não posso falar para você, peraí, dá uma segurada aí que eu tô fazendo gol. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro do Esporte Total, depois aí da equipe da ESPN com o Sport Center e a equipe F, falando muito desse jogo de logo mais, desse grande derby que vai marcar sim a estreia do Paulinho com a camisa do Verdão. Nós sabemos que não é um jogo fácil, mas a gente confia que o Paulinho vai estrear muito bem. Temos o retorno do Maurício, que ficou no banco contra o Cerro e deve sim atuar já hoje, nesse sábado. Então a expectativa do torcedor palmeirense é que o Palmeiras entre e amasse os gambás. É isso aí, rapaziada. Aproveitar o momento aí, tá sem o goleiro, que faz uma diferença danada, tá sem o Hugo. Então o Palmeiras vai para cima com tudo, mesmo sendo em Barueri. Infelizmente, tem toda essa questão de contrato. Aí temos um jogo importante, mando de campo do Palmeiras, e a gente vai ter que jogar lá em Barueri. A gente sabe que a torcida não abraça. Primeiro que os ingressos já estão muito caros. Em Barueri é muito ruim para chegar. Então acaba que a torcida não deve lotar a Barueri. Acho que tinha aproximadamente aí venda de 20 mil ingressos. Sendo que fosse aqui no Allianz, com certeza nós iríamos lotar o estádio, mas infelizmente tem toda essa questão aí burocrática de contrato, enfim. O Palmeiras vai com a estreia de Paulinho, retorno de Maurício e, se Deus quiser, uma grande vitória para cima do Corinthians e disparar na tabela, porque infelizmente a gente deu aquele mole lá, empatamos com o Botafogo, mas a sequência agora é boa para o nosso Verdão, que mostrou que está evoluindo. O jogo contra o Sport foi um jogo com praticamente reservas, só o segundo tempo que entrou os titulares. O jogo contra o Cerro Porteño já mostrou uma diferença na equipe. Na verdade, até a saída do Veiga foi bom, né? Foi bom para colocar, o Abel colocou o Felipe Anderson, acabou caindo mais pela direita, e o Estevão veio mais para o meio, pouco mais móvel, mais leve, e o time adaptou ali muito bem. O primeiro tempo ali ainda foi se ajustando, o segundo tempo foi muito bom o futebol apresentado pelo Verdão. Então a gente espera que o Abel monte a equipe mais ou menos desse jeito. Talvez traga o Felipe Anderson para a direita ali. A gente pode tentar botar o Paulinho ali na esquerda. O Facundo não tá legal, acho que não vai participar. E botar o Estevão ali no meio. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou todo o vídeo. Quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo que foi falado, se você concorda ou discorda. Então, deixa aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que é muito importante, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, até mais tarde.